E daí, continua a confusão dos autopropelidos? Sim, continua. Vamos ver. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Está sendo muito comum proliferar em leis municipais estabelecendo regras para os autopropelidos. O que são os autopropelidos? São aqueles objetos, eu não vou chamar de veículos, porque veículo para o Código de Trânsito são aqueles que estão arrolados, classificados no artigo 96 do Código de Trânsito. Mas deve a pergunta, como, Marcelo, eu vi uma motinha, né, entre aspas, uma motonetinha, e é um autopropelido, mas não é um veículo, como é que você mostra para mim algo que parece um veículo e não é um veículo? Eu vou explicar melhor. Aquilo que permite o deslocamento, obviamente, é uma forma de deslocamento, de transportar. Você me ouvir agora é porque o ar é o veículo do som. Ou seja, se não houvesse ar, você não estaria me ouvindo. Um exemplo bastante genérico, né? Mas, para fins de Código de Trânsito, veículos são aqueles que estão elencados, classificados no artigo 96 do Código. E, por consequência, eles têm suas regras de circulação. Por exemplo, a motocicleta está lá relacionada. Você sabe como deve conduzir uma motocicleta, você sabe como estacionar na perpendicular, você sabe as regras em relação à postura do motociclista, o automóvel, a mesma coisa, como que você estaciona, a regra de preferência, o caminhão, ou seja, todos os veículos ali colocados, a bicicleta, você tem regra de circulação. Mas a partir do momento que um objeto que permite deslocamento sem estar ali classificado como veículo, ele passa a ser um objeto qualquer, como se fosse um skate, um roller ou qualquer outro meio, né, que permita deslocamento da pessoa, mas sem ser tratado como veículo. Esse que acontece com os equipamentos de mobilidade digital autopropelidos. Veja que o CONTRAN, na resolução 996, sequer chama de veículo, chama de equipamento de mobilidade. Por consequência, a gente começa a ver que as cidades, elas estabelecem determinadas regras comportamentais, do tipo usar capacete, idade, como a gente tem visto em algumas cidades, como 16 anos, entre outras. Mas aí vem a pergunta, se essas regras locais não forem cumpridas, qual é a consequência? Primeiro, não tem como você aplicar multa, assim como nunca o sistema conseguiu aplicar multa em pedestre nem em ciclista. Lembrando que multa para pedestre e ciclista existe desde o Código de 66, ou seja, que vigorou entre 1966 e 1998, já tinha previsão legal. Depois o Código de 98, que vigora até o presente momento, mas nunca se conseguiu. Por quê? Porque você precisa de um renavan, você precisa de uma placa para isso. E no caso dos autopropelidos, ele nem sendo veículo, não tem uma placa para ser colocada. Então você já não consegue cumprir o processo administrativo de punição. Aí o veículo é recolhido, por exemplo, que a pessoa tem 15 anos, mas peraí, daí é recolhido e vai fazer o quê? Você não pode obrigar, ou seja, fazer com que a liberação seja mediante o pagamento da multa, isso seria ilegal. Você tem o direito a fazer um processo de defesa sem que a multa seja obrigatória de pagamento. Então já seria um constrangimento ilegal, ao meu ver, você condicionar a liberação ao pagamento da multa. E que multa? Multa do Código de Trânsito, como é que você vai lançar em algum lugar? Seria uma multa aleatória, uma multa de posturas municipais? Tá bom, e a pessoa não vem pegar o objeto que foi recolhido. Vai fazer o que com ele? Vai ficar com um mico na mão? Ele vai ficar lá apodrecendo? Aí vai fazer leilão, mas espera aí, se ele não pode circular por essa irregularidade, como é que você vai colocar em leilão um objeto que tem proprietário, tem origem lícita, não tem reclamação de furto, apropriação indébita, nem roubo, nem nada, e você vai devolvê-lo para a rua? Se você tirou da rua porque não podia estar na rua, você vai devolver para a rua ou vai deixar lá no pátio gerando, deteriorando, juntando mosquito da dengue, esse tipo de coisa? Então, foi criada essa situação pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Fiz uma exposição a respeito disso no encontro, o 83º encontro dos DETRAN, em Foz do Iguaçu, esses dias, e falei isso exatamente. Ou seja, você não tem meios de fazer a execução dessas punições, dessas regras. Há ousadia por parte dos municípios que sentem, infelizmente, que o comportamento está levando a sinistros, acidentes, e com causas muitas vezes até fatais, mas foi uma coisa criada pelo Conselho Nacional de Trânsito e, repito, absolutamente previsível. Voltar atrás acho complicado, porque já demorou muito. As pessoas já compraram contando com a regra, as empresas já investiram, né,
nos seus produtos para venderem e você mudar de uma hora para outra tem que medir as consequências. É isso aí. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.